bom? Meu nome é Andressa Curti, eu sou aluna da UGB de Nova Iguaçu e estou como monitora da matéria Bases Matemáticas para Engenharia. Bom, para o nosso primeiro módulo, vamos abordar os seguintes tópicos: conjuntos numéricos, potenciação, regra dos sinais, radiciação e expressões numéricas. E o objetivo é revisar os conteúdos passados pelo professor, podendo assim ajudá-los vocês com possíveis dúvidas. O roteiro da nossa aula de hoje é assistir os slides a seguir, revisar os conteúdos abordados e assim realizar os exercícios propostos. Vamos começar então com conjuntos numéricos. Os conjuntos numéricos, eles são divididos entre reais e imaginários. Vamos estudar hoje sobre os reais. Os reais são divididos entre racionais e irracionais. Dentro dos racionais, nós temos também os conjuntos inteiros e os conjuntos naturais. Os conjuntos naturais são os números positivos inteiros a partir do zero. O que isso quer dizer? Como já disse, ele vai começar no zero, ou seja, todo número natural ele vai ter um sucessor, mas nem todo vai ter um antecessor. O que não vai ter um antecessor, no caso, é o zero. Ou seja, ele não vai para a parte dos números negativos, sempre vai partir do zero. 0, 1, 2, 3. Já quando tem números negativos, como menos 1, menos 2, já entra na parte de números inteiros. Os inteiros, eles são todos os números, tanto os negativos quanto os positivos e o zero, e que não são fracionários, nem decimais, eles vão ser inteiros. Partindo para essa parte de fração, nós entramos nos números racionais, que são todos os números que podem ser escritos também de forma fracionária. Uma coisa que vale lembrar é que todos os números decimais que não apresentam dízimas periódicas após a vírgula não são racionais, eles já vão entrar na parte irracional. A parte irracional são todos os números que não podem ser escritos de forma fracionária. São números desde raiz a pi, como tem exemplo ali, são esses tipos de números. Acho que ficou bem claro essa parte, então vamos partir para a potência? Potenciação. A operação da potência com expoente natural pode ser interpretada como a multiplicação com fatores iguais, ou seja, a potência é um produto de fatores iguais, um número multiplicado por ele mesmo n vezes. N seria o expoente, a base, e o resultado seria n fatores, a multiplicação de n fatores, né, daquela mesma base. Temos ali um exemplo, né, o número 5, onde 3 é o expoente, 5 a base e 125 o resultado dessa multiplicação do 5 é 3 vezes, né? Desde que a seja um número real e n um número natural diferente de zero. Como já estudamos, números naturais são números inteiros a partir do zero. Só que aqui o zero não vai entrar. Então, será a partir do número 1. Falando agora de alguns casos particulares. Como, por exemplo... Eita, deu uma passadinha. Voltando. Como, por exemplo, o n igual ao zero. Aqui nós temos a elevado a zero, que é igual a 1, de tal que o a seja diferente de zero. Ou seja, todo número elevado a zero será igual a 1. Essa regrinha é diferente do que a gente viu aqui. Calma. Aqui. Onde a nossa base seria multiplicada n vezes, ou seja, pelo número que estaria no expoente, seria a quantidade de vezes que ela seria multiplicada. Só que o n deveria ser diferente de zero. Então, com o n igual a zero, aplicaria essa regra que a gente está vendo agora, que todo número elevado a zero seria igual a 1. Lembrando mais uma vez que, nesse caso, a nossa base vai ser diferente de zero. Nossa segunda regrinha seria com o n igual a 1. Como a gente já viu, seria multiplicado o nosso número pelo tanto de vezes que aparece no nosso expoente. Ou seja, ele vai só repetir o próprio número.
Outro caso particular é que toda potência de expoente negativo é o inverso da potência de expoente positivo. Como assim? Temos aqui a elevado a menos n, que vai se transformar em 1 sobre a elevado a n, uma vez que que a seja diferente de zero. Pensando isso como números, é só a gente pensar como se fosse um 2 elevado a menos 3. Ele se tornaria um 1 sobre 2 elevado ao 3, né? Ao cubo. Bem simples isso aí. Então, vamos partir para a propriedade da potência. Temos aqui multiplicação de mesma base, divisão de mesma base, potência da potência e outras duas propriedades bem importantes. A multiplicação de mesma base vai ser o seguinte: quando a gente tem a mesma base e dois expoentes distintos ou até mesmo iguais, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a nossa base e vai somar os expoentes. Então, aqui ficou a elevado a m vezes a elevado a n, que vai ser igual a elevado a m mais n. A divisão de mesma base vai ser basicamente isso, só que ao invés de você somar os expoentes, você vai diminuir. Bem simples também. Potência da potência. Aqui nós temos um número que ele já está elevado a um outro número e ele vai ser elevado a um terceiro número. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente só vai multiplicar essas duas potências, esses dois expoentes. Então, como podemos observar ali, a elevado a m, que vai ser elevado, tudo isso vai ser elevado a n, você só vai pegar e vai transformar em a elevado a m vezes n. Muito mais simples, né? Agora, para a multiplicação de dois números que vão ser elevados a um número n, o que você vai fazer? Você só vai elevar tanto um número quanto o outro por n, depois vai multiplicar eles dois. Bem simples também. E a mesma coisa vai acontecer na divisão, como a gente pode observar embaixo. Vamos colocar isso agora como números, como se A fosse o número 2 e B fosse o número 3, e o n fosse a quinta potência. Você transformaria isso como 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 5. Bem simples, né? Partindo agora para os exercícios. No número 1, temos um exercício de simplificação. Nesse momento, é legal que vocês deem uma pausa, tentem resolver e depois olhem a resolução. Bom, aqui o que a gente fez? Como vocês podem observar, nós temos lá no início duas bases iguais, que são 4 vezes 5, e os expoentes diferentes. Então, o que a gente fez? Repetiu a base e somou os expoentes, que aí vai ficar 4 vezes 5, isso tudo elevado ao 7. Então, o que a gente vai fazer? Vai elevar cada um dos números. Vai ficar 4 elevado a 7 vezes 5 elevado a 7, que vai dar 20 elevado a 7. Ah, mas Andressa, eu não posso lá no início multiplicar o que está dentro dos parênteses e assim resolver? Que iria ficar muito mais fácil, ficaria 20 sobre 5 vezes 20 sobre 2? Pode, claro que pode. Na matemática existem diversos caminhos e diversas formas, e eu só estou dando uma delas para vocês que se encaixa no nosso conteúdo de hoje, que é potência. Na letra B, nós temos um caso bem evidente de potência, então a gente vai resolver isso, como a gente já explicou lá em cima. Vai ficar como? Vai ficar a elevado a 2 elevado a 2 e o b elevado a 2, nesse primeiro caso, vezes o a elevado ao 3 vezes b elevado a 3. E como que isso vai ficar? Potência de potência, como a gente já estudou ali no a elevado a 2 elevado a 2, ele só vai multiplicar as duas potências e vai repetir a nossa base. Então, vai ficar a elevado a 4. E as outras a gente vai manter igual, né? Que é o b elevado a 2 vezes a elevado a 3 vezes b elevado a 3. E depois disso, a gente tem o quê? Bases iguais aqui. Nós temos a elevado a 4, que a base é igual a a elevado a 3. Então, repete a base e soma os expoentes. E a mesma coisa acontece para o b. O que aconteceu aqui na nossa letra C? Não sei se vocês conseguem perceber, mas nós temos duas coisas distintas, digamos assim. Temos o 5x
E o y, temos o x e o y. De um lado nós temos 5x e do outro nós temos 2x ao quadrado. De um lado nós temos o y ao quadrado e do outro o y ao cubo. Então, vamos resolver eles assim, que vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. 5x vezes o 2x ao quadrado. Como que vai ficar? A gente vai multiplicar as nossas bases, que é o 5 e o 2, então vai ficar o nosso 10. E vamos somar os nossos expoentes do x. Então, vai repetir o x, que é a base, e vai somar os expoentes. 2 mais 1 vai ser igual a 3. Mesma coisa a gente vai fazer com y, que vai ficar o y ao quadrado, que vai repetir a base, e vai somar os expoentes. Então, vai ficar y à quinta, que vai ser 2 mais 3. Bem simples até aí, né? A minha setinha desse flashzinho deu problema, que ele ficou travado ali. Mas podem ficar tranquilos que isso ali não vai interferir em nada não, só para vocês não estranharem. Vamos agora para a nossa letra D. Aqui a gente usou a nossa propriedade da potência da potência. O que a gente fez? A gente só multiplicou os expoentes. Então, como que vai ficar? 10 elevado a 2 vezes 3 dividido por 10 elevado a 3 vezes 2, que vai ser 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 6, que vai dar 1. Bem simples, né? Esse exercício agora do número 2, ele é bem mais fácil. Ele tá ali no número 1, gente, mas é número 2, tá? É que eu, na hora de formatar, formatei ele errado. Eu aconselho vocês a fazerem a mesma coisa, pausar o vídeo e resolver e depois observar a resolução. O resultado da primeira foi menos 32. Preservou o sinal negativo porque o nosso expoente era um número ímpar, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com a letra B, mesmo que ele não esteja entre os parentes. Como o expoente é ímpar, vai preservar. Já na letra C, como o expoente é par, o sinal que prevaleceu foi o positivo, tá bom? A letra D também é bem simples, a gente elevou cada um dos números ao quadrado, né? Então, vai ficar 3 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado, que vai ser 9 dividido por 16. E a letra E é bem simples também, porque todo número elevado a zero é igual a 1. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. E ali está o meu número para contato e meu e-mail, caso tenha ficado alguma dúvida sobre essa aula. Além disso, quem quiser pode estar me mandando uma mensagem no WhatsApp ou no e-mail mesmo, que eu vou estar mandando para vocês provas antigas e também listas de exercícios. Se vocês também quiserem, eu mando resumos e anotações do caderno, porque o professor permitiu que eu fizesse isso. Então, um beijo e até a próxima aula.